A ONU instituiu o dia 21 de março como Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Contextualizando aqui para vocês, o dia 21 de março de 1960, na África do Sul, 20 mil negros protestavam contra uma lei que limitava os lugares por onde eles podiam circular. Uma manifestação pacífica, mas tropas do exército atiraram contra a multidão. 69 pessoas morreram, outras 186 ficaram feridas, no episódio que ficou conhecido como o Massacre de Sharpeville. Em memória a essa tragédia, a ONU, a Organização das Nações Unidas, instituiu o 21 de março como o Dia Internacional pela Eliminação de Discriminação Racial, né? Ontem, aqui no Revista CBN, a gente teve uma conversa brilhante, para dizer o mínimo, um banho de humanidade, de amor, inclusive, com o filósofo Renato Nogueira. Eu recomendo que vocês reouçam, tá lá no Spotify. Ele tem um podcast também que chama Memórias Ancestrais, falando a respeito de respeito, amor, diversidade, o estrangeiro, o outro diferente de mim. E agora a gente está num momento especialmente delicado para falar a respeito de humanidades. A gente está em meio a uma guerra que acontece no Oriente Médio, uma guerra muito complexa, que mata muitos inocentes. Muitos inocentes. E aí a gente vai para uma discussão local, como aconteceu aqui no Brasil, em São Paulo, nesses últimos dias, um caso grave de antissemitismo numa escola particular, numa escola de elite, a gente repercutiu aqui no noticiário. Mas pegando esse caso que aconteceu em São Paulo, de antissemitismo, de agressão em relação a um jovem, uma criança judia, no bojo de um conflito muito maior no Oriente Médio, a gente quer entender como deve acontecer não só o combate ao antissemitismo, mas o combate ao ódio ao outro. O combate ao ódio ao outro que é diferente de mim, uma guerra que acontece num contexto de geopolítica, de decisões políticas que acontecem e muitas delas equivocadas. A gente não pode perder o referencial do humano, do contato que a gente tem no dia a dia. Isso aconteceu fortemente quando teve o ataque às Torres Gêmeas, que teve uma onda gigantesca pelo mundo de islamofobia. E a gente repercutiu isso. E agora a gente fala sobre a delicadeza do olhar em relação ao outro. Para falar a respeito desse assunto, eu converso agora aqui no Revista CBN com a Hannah Nussbaum. Ela é graduada em Geografia pela Universidade de São Paulo e hoje ela é coordenadora do Centro de Educação e Memória do Holocausto. E ela vai colocar aqui para a gente, explicar aqui para a gente por que esse é um momento tão delicado e como a gente pode exercer a questão da cultura de paz, da comunicação de paz em tempos de guerra. E a Hannah está aqui com a gente. Hannah, obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu agradeço muito o convite de estar aqui conversando com você hoje. Sempre chama atenção, né, Hannah, como no caso da comunidade judaica em especial, sempre são muito enfáticos ao menor índice de antissemitismo que aconteça. Claro, por causa de um histórico já muito doído para a comunidade, para esse povo, né, se a gente pode se referir assim. Como é que a gente pode entender? Essa palavra eu sei que ela é errada, mas queria que você inclusive me corrigisse. Como que é a lição aprendida por esse povo para que isso nunca mais se repita? E como a gente pode levar isso e transbordar isso, né, para a questão de humanidade, de direitos humanos, do respeito ao outro no nosso dia a dia? Bom, vou justamente falar sobre essa palavra que você trouxe, que justamente não é a melhor palavra para falar sobre isso, né? Em momentos de conflito em que existem essas baixas, é comum que surjam essas cobranças para a comunidade judaica. Vocês sobreviveram, vocês sofreram o Holocausto, não aprenderam nada. E isso é terrível, porque o Holocausto não foi uma escola para o povo judeu. Foi uma calamidade, um genocídio terrível que marca a história do povo judeu, mas não é correto se esperar que tenha se aprendido alguma lição. O que os sobreviventes aprenderam? Nada, não foi uma situação de ensinamento, foi uma situação de violência extrema, de genocídio. Mas, apesar de tudo isso, quando a gente está falando de instituições de educação, né, no meu caso como educadora sobre o Holocausto, a gente pode
olhar para o Holocausto e trazer isso para um contexto educacional justamente para falar sobre respeito. Historicamente, em momentos em que tem um conflito em andamento em Israel, atos e incidentes antissemitas aumentam no mundo todo, porque os judeus, como grupo étnico, passam a ser culpados e responsabilizados pela política militar nacional de Israel. E qualquer ato de intolerância é inaceitável. E nesse caso também tem que ser inaceitável. Então, quando a gente olha aqui para o nosso contexto brasileiro, quando um estudante é acuado dentro da sua sala de aula pelo simples fato de ser judeu, isso é inaceitável, isso não deveria estar acontecendo. Da mesma forma que a gente levanta a bandeira de que atos de racismo no ambiente escolar são inaceitáveis e qualquer outro tipo de discriminação. E a gente tem que pontuar, né? Tem que frisar a respeito disso. De novo, existem as questões da guerra, as questões injustas de uma guerra. Inclusive, eu tive há pouco tempo em Israel vendo como a população, boa parte da população, é pró a construção de a construção de um Estado da Palestina, luta contra esse governo que está hoje, é considerado um governo de extrema-direita. Então, é uma população que não responde por atos políticos. Então, essa diferenciação, eu como mãe, como cidadã, como educadora também, como jornalista, eu me sinto muito na obrigação da gente falar a respeito dessas pontes que a gente precisa construir. Inclusive, num programa lindo que foi promovido aqui pela Tati Vasconcelos com as âncoras mulheres aqui na CBN, a gente falava, Hanna, sobre a falta de mulheres nas mesas de decisões políticas, mulheres com essa sensibilidade das pessoas que estão morrendo e sofrendo, né, no front, vítimas inocentes que estão sofrendo com essa guerra. É muito importante que a gente apele num momento crítico como esse, de conflito, de guerra, de mortes, para algum tipo de humanidade. E isso é uma lição importante que a gente talvez fale com educadores e educadoras nas escolas. É um tema que pode ser, inclusive, utilizado para debate, não? Com certeza. A educação sobre o Holocausto, né, nesse caso que a gente está falando, ela está prevista na BNCC para o 9º ano. Então, já é algo que tem que ir para a sala de aula. E é importante que seja usado justamente como um fio condutor para falar sobre outros tipos de preconceito, né, o antissemitismo como esse fio condutor. Por que eu acho isso interessante e importante? O Holocausto ele não aconteceu de um dia para o outro. Não foi de repente que se construíram campos de concentração e extermínio, não foi de repente que toda a população da Alemanha e dos outros países ocupados pelo regime nazista aceitaram que aquilo iria acontecer. Foi um processo. Então foram discursos inflamados falando contra os judeus, promovendo antissemitismo, foi exibição de caricaturas e propaganda falando mal dos judeus, culpando os judeus por todo aquele contexto, né, ruim econômico que estava se passando na Europa naquele momento. Então foi uma construção. Por isso que é um exemplo interessante para a gente falar sobre discriminação, racismo e intolerância em outros contextos também. Porque tudo tem uma construção. A gente não pode permitir, não pode banalizar, de certa forma, o antissemitismo, da mesma forma que a gente não pode permitir outros atos de racismo e de discriminação. Sempre tem que ter esse pacto da sociedade contra a discriminação, esse olhar alerta. De novo, porque não são as decisões políticas, né? Existe uma população que está ali vivendo, que quer paz, que quer convivência, que quer coexistência. Logo que começou a guerra, Hanna, a gente conversou aqui no Revista CBN, logo que quando teve, né, os ataques terroristas, a gente conversou com uma acadêmica super respeitada, premiada aqui no Brasil, a professora Regina Marcos, e ela falava como ela atua como acadêmica com diversos estudantes, pesquisadores árabes, e como essa convivência intelectual é muito prolífera, muito fértil, né? Então existe uma população ali no meio disposta, querendo um tipo de coexistência, mas à mercê de decisões políticas maiores do que elas. Eu queria que você falasse um pouquinho desse contexto, que servisse, que a gente conseguisse transbordar para questões de intolerância, no geral. A gente conversou muito lindamente, como eu falei aqui ontem, com o filósofo Renato Nogueira, mas você me falou assim que uma questão como o Holocausto, ele não aconteceu de uma hora para outra, foi uma construção de um tempo. Queria que você contasse um pouco para a gente a respeito disso. A gente vê isso forte
no Museu do Holocausto, né, em Israel. Mas como é importante a gente ter instituições que nos lembrem a respeito disso, que não nos deixem esquecer do risco que a volta desse tipo de opressão, de discriminação, né? Claro. Bom, acho que a gente tem uma sorte no Brasil de ter uma população tão rica, né, de etnias, enfim, Diversidade, né? de diversidade. E a coexistência entre todos esses grupos é algo muito rico e a gente tem que, de fato, aproveitar isso. Quando a gente está falando sobre uma solução de paz nesse contexto, né, de Israel, eu acho que um dos primeiros passos para se construir uma perspectiva de paz no futuro é reconhecer as demandas e os pedidos de ambos os lados. Reconhecer que existe um apego dos judeus em Israel da mesma forma que existe presença e existe também do lado palestino. Então, para a gente começar a conversar sobre a paz, é necessário reconhecer isso. E a partir disso, a gente não pode, então, promover atos tanto de discriminação contra judeus, que é o antissemitismo, como islamofobia, porque ambos esses lados precisam dialogar, precisam estar nesses ambientes de coexistência, de convivência, né, de conversa. Mas voltando para a sua outra pergunta, né, falando sobre essa construção. Então, na verdade, a perseguição, a discriminação contra judeus, ela é de fato histórica. Então, a gente pode voltar para diversos períodos e a gente encontra relatos históricos e comprovações de que, em muitas situações, os judeus foram vistos como o outro. Então, isso aconteceu no Império Romano, isso acontece já na Europa, muito antes de Hitler. Os judeus já eram constantemente vítimas do que a gente chama de pogrom, que é um atentado físico violento, que pessoas eram assassinadas, mulheres eram estupradas, enfim, de muita violência. Isso sempre por ser visto como não pertencente àquele lugar, né? Não eram vistos como iguais. Então, Hitler não inventou o antissemitismo na Europa. Mas, devido àquele contexto que a Alemanha se encontrava depois da crise de 29, então a Alemanha estava numa situação econômica muito precária, com uma inflação tremenda, a população sofrendo muito. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tendo que fazer toda aquela reparação para os seus países vizinhos que entraram no conflito. Foi um momento perfeito, assim, com muita ironia, entre muitas aspas, para que Hitler colocasse em prática aquele discurso inflamado, escolhendo um bode expiatório, escolhendo um segmento, um grupo que estava convivendo naquele meio, principalmente na Alemanha, para ser o culpado. E aí é até interessante, se a gente vai olhar para as propagandas nazistas daquele momento, as propagandas antissemitas, os judeus eles eram culpados de tudo, absolutamente tudo. Então os judeus estavam dominando o mundo, eles eram ao mesmo tempo capitalistas que estavam controlando todo o dinheiro da Alemanha e da Europa e também eram responsáveis pela ameaça comunista naquele momento. Então os judeus eles eram responsáveis por estar afastando os alemães dos seus bons costumes, enfim, toda a culpa de tudo que estava errado naquele momento caía sobre esse grupo. E como eu disse agora há pouco, né, isso foi feito aos poucos. Então, primeiro começa com discursos inflamados, com a distribuição de panfletos. Hitler escreveu um livro enquanto ele estava preso, o Mein Kampf, que ele explica toda essa teoria dele. E a partir disso, quando ele já está no poder, começa a se tornar legal, passa a ter um aparato estatal que vai fazer essa perseguição contra judeus. Então a gente tem as leis de Nuremberg que começam a impedir e a ceifar os direitos dos judeus, que parte vivia em comunidades menores, pequenas cidades, em que a maior parte da população realmente eram de judeus, mas uma outra parcela vivia nas grandes cidades europeias completamente junto dos seus vizinhos e de outras pessoas, de outras religiões, de outras etnias. E a gente vai observando essa crescente, né? Vão tendo essas leis que vão diminuindo os direitos, até que começam as deportações, começam os guetos, então todos os judeus são expulsos das suas casas, confinados em um só bairro. E aí a gente vai observando o restante da história, que eles são levados para campos de concentração, para campos de extermínio, e que resulta na morte de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. É muito bom a gente contextualizar isso. Talvez como educadora, seja muito legal a gente responder uma questão aqui do Esper, Haná. Eu até respondi para ele já aqui no particular, ele me mandou mensagem, mas eu acho que talvez seja legal para a gente falar e diferenciar até pro campo brasileiro, né? Que às vezes tem muita... Eu sempre falo isso, é tão complexa
a história que se tem ali e não dá pra gente banalizar ainda mais em rede social, em tempos de rede social. O Esper, ele faz uma observação aqui que eu queria que você explicasse pra gente e talvez respondesse. Ele fala assim, Pétria, o antissemitismo como qualquer forma de perseguição e preconceito, e ele tem lugar de fala, ele fala aqui, é um dos horrores que precisam ser eliminados nessa nossa sociedade. Mas eu vejo confusão, diz o Esper, inclusive nos meios de comunicação, que usam antissemitismo de forma genérica. Não seria interessante a gente diferenciar antissemitismo e sionismo, entendendo a diferença das duas coisas para combater o antissemitismo? Fala mais pra gente a respeito disso, a questão do sionismo e do antissemitismo, Haná. Claro, eu acho essa pergunta muito boa. Até porque nesse momento que o tema está em alta, muitos termos são usados e às vezes as pessoas não sabem de fato o significado, então é uma excelente oportunidade da gente falar sobre isso. De forma muito geral, porque todos esses temas que a gente está falando aqui hoje, a gente poderia ficar horas falando, né? São temas muito densos. Mas de E forma só bem... uma coisa, porque a gente começou essa entrevista, você vai começar a responder, a gente começou essa entrevista falando também de islamofobia e a gente vai trazer aqui também esse assunto nos próximos capítulos do Revista CBN, tá? A gente está fazendo uma ampla discussão, a intenção aqui não é colocar ninguém contra ninguém, é aprofundar e conversar com pessoas que possam explicar a gente numa grande cartilha a respeito dessa questão da diversidade. Fala, Hanna. Bom, então, assim, de forma muito ampla, muito geral, o sionismo é um movimento de autodeterminação do povo judeu, encontrando em Israel o seu lar nacional. Então, os judeus são um grupo étnico que mantém presença contínua naquele lugar que hoje é o Estado de Israel há mais de 3.000 anos. A gente tem evidências arqueológicas que comprovam isso. Então, são moedas, são, enfim, pedaços de construções que os arqueólogos fazem seus estudos e a gente consegue comprovar isso. E aí existe o sionismo político, né, o sionismo moderno, então existe, e isso está sendo construído já há bastante tempo, mas a partir da construção do Estado de Israel, existe essa ideologia de que os judeus se sentem pertencentes àquele Estado, àquele lugar. Quando a gente olha para outros elementos assim do judaísmo, por exemplo, as festas judaicas. As festas têm um apego agrícola. E qual é o calendário agrícola que guia as festas judaicas? O de Israel. A gente está chegando daqui a pouco na festa de Pessach, né, conhecida também como a Páscoa judaica, e é a festa da primavera, mas não é primavera aqui no Brasil, é primavera no hemisfério norte, onde Israel está situado. Então, existe uma ligação também religiosa com aquele lugar, enfim, tem muitos elementos. Mas, de forma geral, é esse movimento de autodeterminação do povo judeu como um grupo étnico, se reconhecer como pertencente àquele lugar. E aí a gente tem também o antissemitismo. Eu acho muito interessante trazer uma explicação sobre esse termo, porque os semitas, na verdade, não designam um grupo étnico. Então, os semitas, na verdade, está se falando sobre um grupo linguístico, um tronco linguístico, que é o tronco do qual o hebraico e o árabe fazem parte. Mas aí a gente está falando de línguas, a gente não está falando de pessoas, né? Não estamos falando de um grupo étnico. Foi não me recordo agora o nome dele, está me fugindo, mas foi um antissemita alemão que queria, de certa forma, trazer um termo pseudocientífico para justificar o seu antissemitismo, que cunhou esse termo, antissemitismo, porque ficava mais bonito, de certa forma, falar que você era um antissemita do que falar que você simplesmente odiava judeus. Era uma forma de transformar isso numa pseudociência. Então, quando a gente fala antissemitismo, a gente está falando especificamente do ódio contra judeus. E é até interessante também trazer que o Estado de São Paulo, nessa semana, o governador assinou que concorda com a definição de antissemitismo do IHRA, que é a Aliança Internacional de Memória ao Holocausto. Então, é uma definição não vinculativa, não se transformou em lei, mas o Estado de São Paulo, assim como a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro e alguns outros municípios aqui do Brasil, se colocam aí entendendo que existem formas em que o antissemitismo se manifesta. Uma última questão nesse sentido, até partindo dessa provocação importante do Esper, hoje no campo das redes sociais mesmo, eu vejo muitas pessoas falando sobre isso e até é importante isso que ele colocou, nessa confusão, né? Outro dia
uma pessoa escreveu na rede social assim, você é sionista, como se isso fosse um xingamento. Eu falei, gente, as pessoas não têm noção do que são os termos. Você essa questão do sionismo e antissemitismo, ser contra a existência de um Estado de Israel é ser antissemita, Hannah? Dá pra gente fazer algum tipo de associação assim hoje? Sim. Existe um entendimento hoje de que o antisionismo ele seria uma nova faceta do antissemitismo. Então, se a gente volta para um contexto da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, a gente tinha aquele antissemitismo racista, né, de realmente odiar os judeus como um grupo étnico, odiar o indivíduo. Agora, quando a gente olha para o antisionismo, então você não reconhecer que o povo judeu tem direito a ter a sua autodeterminação no Estado de Israel, então você não reconhece, primeiro, que os judeus são um grupo étnico, você não reconhece a conexão desse povo com aquele lugar. E nisso você está negando diversos aspectos desse grupo. Então, sim, é uma forma de antissemitismo também. Bom, a gente faz aqui uma cartilha falando a respeito desse assunto, tentando falar sobre, gente, as pessoas que vivem, né, no meio desse conflito que é muito complexo, muito paradoxal também e que afeta de certa maneira a todos nós, né, Hannah? Por isso que eu quis convidar a Hannah aqui, a partir desse caso de violência que aconteceu nessa semana, né, desse caso de antissemitismo que aconteceu nessa semana, mas a gente se compromete aqui com certeza a falar sobre os diversos tipos de preconceito, de discriminação racial que envolvem esse nosso contexto de hoje, o respeito ao outro, o respeito à diversidade, que é muito importante. Essa é a Hannah Nussbaum, que é hoje coordenadora do Centro de Educação em Memória do Holocausto, trazendo para a gente aqui alguns esclarecimentos importantes para a gente entender a construção desse respeito ao outro. Obrigada, Hannah, pela conversa e até uma próxima. Eu que agradeço, obrigada.